E, doutor, quais são as consequências para a entidade em recuperação judicial e, em especial, para as entidades da área de saúde? Com o ingresso da recuperação judicial, eu tenho o primeiro efeito prático, Amanda, que é gerar a moratória dos meus débitos. Ou seja, eu vou alocar os meus débitos todos dentro de um concurso de credores, e este concurso de credores vai culminar, posteriormente, com uma Assembleia Geral de Credores. E isso gera um efeito prático imediato para a entidade, no caso até da Associação de Saúde, que possibilita a entidade começar a negociar de forma coletiva e foge daquelas tentativas individuais, sejam dos trabalhistas, seja do fisco, seja de algum credor que seja um pouco mais voraz, e eu começo a utilizar o quê? Os meus ativos, que hoje podem não ser tão operacionais, e eles possam gerar, por óbvio, uma amortização muito maior desse meu passivo. Então, a negociação coletiva, a moratória, mas aí voltando até o questionamento anterior, se não tiver uma equipe de gestão que faça andar, essa moratória não vai ter o efeito. Então, os números até no Brasil, às vezes assustam da recuperação judicial, mas o desafio é interessante e há alternativas. Temos esses números? Podemos trazer algum número? Sim, sim. Se tem uma métrica, Vanir, no Brasil que mais de 90% das recuperações judiciais virariam falência. 90%? E por que virariam? Virariam falência? Elas viram falência. Por que elas que têm esse número? Esse número, entre nós, para nós, ele não é um número verdadeiro. Primeiro porque os empresários eles perdem o time do pedido da recuperação judicial. Falávamos sobre isso exatamente anterior aqui ao programa, em que momento entrar com esse pedido de recuperação. O senhor falava sobre a característica do empresário brasileiro, que é uma característica que é de tentar todas as alternativas até chegar nesta que deveria vir antes. O empresário, ele, como um todo, a nossa lei ela é toda, boa parte dela advinda da lei norte-americana, né? E lá o fresh start, ou seja, o recomeço, a retomada, ou a tomada de decisão do empresário é muito mais rápida. No nosso contexto nacional, os empresários, as empresas, elas têm um resultado interessante, ou seja, ela vende com margem, só que ela não enxerga que eventualmente me falta capital de giro, e aí ela começa a esgotar todas as linhas alternativas deste capital. Quais seriam essas linhas? Ela esgota o capital próprio que ela toma em bancos, depois o empresário começa a onerar o seu patrimônio pessoal, posteriormente começa a ter uma inadimplência de impostos, porque o imposto é o mais lento, ou seja, eu me autofinancio. Eu busco daqui a pouco alguma alternativa com alongamento com os meus fornecedores, e aí, esgotado todas essas medidas, eu vejo, acho que é o momento da recuperação judicial. Pensando bem, Vanir, no primeiro momento de sinalização, que eu estaria entrando em default, ou seja, estaria atrasando os meus compromissos, eu poderia já propor uma recuperação judicial. E aí seria mais fácil e mais viável, inclusive, né? A recuperação judicial proposta ainda com a empresa, com seus ativos e ainda com o movimento de mercado, ela é muito mais salutar. Só que, por óbvio, há um estigma que é a recuperação judicial, e voltando naqueles números, que a recuperação judicial é uma pré-falência, e aí eu lhe digo, muitas dessas recuperações judiciais propostas, elas já são falência. Por quê? Porque o empresário demorou tanto tempo... Já está lá no final da fila das opções. Ele demorou tanto tempo para ingressar com esse pedido, que aí, quando foi ingressar ele não tinha mais alternativas que não a liquidação total dos bens.